Características e tendências dos estudos clínicos de tratamento do líquen plano oral. Análise por bibliometria. O nosso tema do estudo é a análise bibliométrica sobre tendências e características em estudos sobre o tratamento do líquen plano oral. O nosso problema é que a análise das terapias no tratamento relatadas nos estudos podem ser inconclusivas em relação ao seu desfecho, assim como no controle de variáveis nos diferentes tipos de tratamento investigado. Dessa forma, a evidência para estabelecer a conduta clínica mais adequada para o tratamento ainda carece de um diagnóstico de perfil, da qualidade metodológica e do tipo de evidência para se verificar a tendência desses estudos. Diante disso, a gente criou 4 hipóteses sobre o nosso estudo. A primeira delas é que a análise bibliométrica é eficaz na delimitação de tendências e características nos estudos sobre o líquen plano. A segunda, a análise bibliométrica não é eficaz na delimitação de tendências e características nos estudos sobre o líquen plano. A terceira, o número de citações e referências de um estudo revela sua influência na ciência, guiando os estudos de educação sobre o líquen plano. E a quarta e última é o número de citações e referências de um estudo não revela sua influência na ciência e não guia os estudos de educação sobre o líquen plano. Com isso, nosso objetivo geral é investigar as características e tendências dos estudos sobre o tratamento do líquen plano para uma análise bibliométrica disponível na literatura científica, indexado nas bases de dados eletrônicas até dezembro de 2019. E o nosso objetivo específico é identificar os estudos publicados e indexados na base de dados Scopus, identificar e analisar os estudos quanto suas características, como variáveis, métodos, intervenção, análise e desfecho, analisar o estudo sobre delineamento de ensaio clínico randomizado, quanto à qualidade metodológica, investigar a relação entre as características dos estudos de ensaio clínico randomizado e o número de situações, a qualidade metodológica, e identificar os gaps de pesquisa pela análise de conteúdo do estudo de ensaio clínico randomizado. Líquen plano oral é um subtipo de líquen plano, o qual afeta 1 a 4% da população mundial, e com maior frequência as mulheres e idosas. É uma desordem oral que potencialmente maligna e frequentemente na cavidade bucal, com taxa de transformação maligna que variam entre 0,7% e 5,8%. Clinicamente, existem 6 subtipos diferentes, que são classificados em 2 grandes grupos, formas não erosivas atróficas e formas erosivas atróficas. É uma doença que não existe cura, e seu tratamento consiste apenas na minimização da dor e sintomas. Muitas publicações consideram o tratamento mais efetivo a utilização de corticosteroides, quando comparado a outras drogas. Os estudos mais recentes apontam que imunossupressores na forma tópica são boas opções para minimizar a sintomatologia. Tem outros estudos também que são mencionados na literatura que utilizam a cirurgia e a laser terapia como método de tratamento. A compreensão e o manejo de uma doença de interesse são moldados por estudos e pesquisas, e dessa forma a análise bibliométrica é um instrumento quantitativo que permite a análise e avaliação da produção científica e contribui para a compreensão do comportamento da ciência de um determinado campo. Com base nesses indicadores, é possível determinar o que é mais importante ou significativo em um contexto científico. O método utilizado foi: a busca dos artigos será realizada utilizando a plataforma de dados Scopus e serão selecionados somente os estudos com delineamento de ensaio clínico randomizado. Os estudos incluídos serão lidos na íntegra para coleta das variáveis de interesse e análise dos desfechos, mapeamento, gaps, tendência dos estudos e estabelecimento dos níveis de evidência e eficácia terapêutica. Os dados serão analisados individualmente e posteriormente comparados a fim de estabelecer os níveis de evidência e eficácia do tratamento. Os revisores vão utilizar planilhas como instrumento de coleta para o registro dos dados e previamente categorizando e codificando-os. O software VOS Viewer vai ser utilizado para mapear as variáveis de interesse e realizar a análise bibliométrica e criar redes de cositações a partir da análise dos documentos. Os resultados serão apresentados em tabelas por estatísticas descritivas, como frequência, média e desvio padrão, e analíticas por associação entre variáveis independentes com as variáveis de desfecho. O teste Qui quadrado será utilizado para avaliar a associação entre as variáveis categóricas.